Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por vocês, por suas vidas. Estou feliz com vocês que nos acompanham. Eu sou grato pelo carinho, pela atenção de todos vocês que têm nos ajudado até hoje com a sua participação, com seus comentários, com os seus likes. Que Deus vos recompense ricamente. No vídeo de hoje, eu quero abordar sobre um assunto que não está dentro do nosso estilo de mensagem. Eu vou tecer alguns comentários sobre um vídeo que eu assisti há cerca de uns 9 dias atrás. Mas antes de eu fazer algum comentário sobre este vídeo, eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 29. A segunda parte do versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Declaração enfática do Senhor Jesus Cristo. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele falou isso para pessoas que se dizia conhecedor da palavra de Deus. Para pessoas sábias, entre aspas. Para pessoas que até ensinavam a palavra de Deus. Bom, mas vamos ao fato. Como eu disse há alguns dias, eu assisti um vídeo onde um irmão, um moço, ele atribuía ao pastor Moabel uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês entenderam muito bem, né? Este senhor declarou que o pastor Moabel havia blasfemado contra o Espírito Santo e que, consequentemente, não estava salvo. Eu quero informar que o pastor Moabel, um pastor que tem ou tinha notável conhecimento bíblico. O pastor Moabel, ele prestou relevantes serviços à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mudou-se para os Estados Unidos, onde viveu cerca de 30 anos, sempre pregando a palavra de Deus. No tempo que ele esteve aqui no Brasil, ele era contundente nas suas mensagens. Ele era incisivo nos seus ensinamentos. Ele pregava contra o sistema. Ele pregava contra a corrupção na igreja. E por isso ele não foi muito bem aceito dentro de algumas igrejas, não todas. Ele não foi aplaudido por muitos, mas muitos o reconheceram como um grande homem de Deus. Agora aparece um cidadão sem nenhum respeito à família do falecido, dirigindo esse tipo de declaração a este abençoado servo de Deus. Mas por que este senhor, este irmão, alegou que o pastor Moabel blasfemou contra o Espírito Santo? Ora, em uma de suas lives, que ele fazia bastante lives, de lá dos Estados Unidos, nas suas lives ele continuou com a sua mesma linha de pensamento, fazendo declaração contundentes contra o sistema, além de pregar a palavra de Deus.
além de ensinar a palavra de Deus. E em uma de suas lives, o pastor declarou que o Espírito Santo não habitava no ser humano em si, mas habitava na igreja. Declarou ainda que o Espírito Santo não se fazia presente em determinados lugares ou ocasiões, porque ele era santo, perfeito, tal. Ora, eu também não concordo com o pastor Moabel nesse ponto de vista. Apesar de eu o admirar bastante, e como já falei anteriormente, apesar de reconhecer que ele tem profundo conhecimento bíblico, mas o pastor foi infeliz nisso aí, como foi em todos, porque eu não encontrei nenhum mestre perfeito. Até aqui eu não vi nenhum pregador 100% correto. Nunca vi nenhum mestre, nenhum hermeneuta, nenhum exegeta 100% correto. Conheci um, o Senhor Jesus Cristo. Esse sim, era perfeito. Era 100% perfeito. Mas quando trata-se de homem, de ser humano, nós cometemos falhas, nós cometemos enganos, nós erramos. Isso não resta dúvida. Agora, isso não dá o direito de fazer certo tipo de julgamentos e até se colocar no lugar de Deus. Porque esse pastor foi dizer que o pastor Moabel blasfemou contra o Espírito Santo e por conta disso ele estava no inferno, não foi salvo, e por conta dessa blasfêmia ele teve uma morte triste, morreu desprezado, etc, que isso é ofensivo à família. Deveria pelo menos respeitar a família enlutada. Pelo menos isso. Às vezes as pessoas se aproveitam da dor, se aproveitam da ocasião para conquistar notoriedade nas redes sociais. Isso é muito feio. Vamos pregar a palavra como ela é, sem tirar proveitos de terceiros. Como eu já disse, a declaração do pastor Moabel não foi feliz. Eu também discordo. O Espírito Santo habita no crente, sim, porque ele alegava que o Espírito Santo habitava era na igreja, e não no ser humano, e não no homem em si, individualmente. Agora, observe uma coisa. Se o Espírito Santo habita na igreja, eu faço parte da igreja, logo o Espírito Santo habita em mim, de qualquer jeito, é só um raciocínio. Isso é um silogismo dedutivo. O Espírito Santo habita na igreja, eu sou a igreja, logo o Espírito Santo habita em mim. Só nesse raciocínio, nesse princípio, nós já sabemos claramente que o Espírito Santo habita no crente, sim. Isso não resta a menor dúvida. E nas epístolas paulinas é dito claramente que nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos tabernáculo de Deus, e que o Espírito Santo habita em nós. Isto é claro, embora o pronome esteja no plural, vós, talvez ele se baseou nisso, então vós, igreja, não individual, mas se é igreja, é crente. O que é a igreja? Um conjunto de crentes. Então esses crentes têm o Espírito Santo, não resta dúvida. Agora, atribuir isso a uma blasfêmia é inadmissível.
O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Na palavra de Deus, nós encontramos nos evangelhos de Mateus, nos evangelhos de Marcos e em Lucas, um episódio aonde Jesus declarava uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 13, eu até anotei aqui, aliás, capítulo 12, versículo 31, o contexto mostra quando Jesus expulsava um endemoniado, era cego e surdo, Jesus expulsou e ele começou a ver e falar. E ouvir, surdo, mudo, etc. Os fariseus, que se dizia conhecedor da palavra, que se dizia sábios, porque os fariseus eram homens notáveis naquela época, eram pessoas admiradas naquela época, eram pessoas que ensinavam nas sinagogas. Então o povo tinha certo respeito pelos fariseus. O que aconteceu? Os fariseus declararam que Jesus expulsou o demônio por Beelzebul. Ou seja, um demônio expulsou outro e atribuiu, chamou o Espírito Santo de demônio. Foi quando Jesus disse que toda blasfêmia contra o Filho ou contra o Pai, há perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem neste século, nem no vindouro. Muito triste. Isso porque aqueles fariseus haviam blasfemado contra o Espírito Santo. Agora, o que vem ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo, conforme uma linha de pensamento, porque existem dois pensamentos a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou seguir pela maioria. A maioria diz que toda palavra ofensiva, todo insulto dirigido diretamente ao Espírito Santo de forma deliberada e consciente, constitui uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e as pessoas que fizerem isso não terá mais perdão. Está claro? Então, blasfemar contra o Espírito Santo é quando diretamente a pessoa se dirige a ele de forma de insulto, de agressão, de ofensa ao Espírito Santo. Esse não tem perdão. E esse assunto é abordado somente nos evangelhos que eu citei. Mateus, Marcos e Lucas. Os outros textos, citados por esse irmão do vídeo que eu falei anteriormente, pode até ser referente ao Espírito Santo, a blasfêmia, mas ele não está explícito. Não está muito explícito. Há evidências lá em 1 Timóteo 1:13, Hebreus 6:4 e 8, 1 João 5:16. Até aí tudo bem. Então, baseado nesse pressuposto, eu afirmo categoricamente que, embora o pastor Moabel não foi feliz na sua colocação, ele não blasfemou contra o Espírito Santo. Agora, atribuir uma blasfêmia simplesmente porque ele disse que o Espírito Santo não habita no crente, e assim, muitos pastores, muitos crentes, muitas denominações já blasfemaram também. Porque há denominações que nem sequer aceitam o batismo no Espírito Santo. Então, blasfemou por causa disso? Há denominações que não creem nos dons espirituais, não creem em dom de profecia, não creem em milagre. Quem usa
as pessoas em profecia é o Espírito Santo. Vai dizer então que essas pessoas blasfemaram? E as pessoas, ou crentes, há pastores que dizem que o batismo no Espírito Santo foi na época passada, que hoje não existe mais. Blasfemaram então? Eles apenas citam a linha teológica. Isso não é blasfêmia. Foi o que fez o pastor Moabel. Agora, chegar ao cúmulo, chegar ao extremo, em dizer que o pastor Moabel blasfemou contra o Espírito Santo e por isso está no inferno, não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. Quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ele neutraliza o único agente responsável pelo arrependimento. Então, se alguém blasfemou, ele não vai ter mais nenhum prazer em pregar a palavra, em adorar a Deus, em servir a Deus, porque ele eliminou de sua vida o Espírito Santo. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ele vai apostatar da fé. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo não há arrependimento. Sem o Espírito Santo não há vínculo com Deus. Não há comunhão com Deus. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ele nem sequer ora mais. Porque quem leva uma pessoa à oração, à comunhão, à comunicação com Deus é o Espírito Santo. Um crente que blasfema, ele anula, ele neutraliza todos esses requisitos. Agora, olha a vida do pastor Moabel. Pregou a palavra de Deus até o seu último suspiro. Continuou trabalhando na casa de Deus até os últimos dias. Homem íntegro, de ilibada reputação moral, a chegar ao ridículo de atribuir a ele uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Sinceramente, é uma falta de conhecimento bíblico sem precedente. Que despreparo desse pastor. Embora ele tenha citado inúmeros textos bíblicos, tudo fora do contexto. Os textos que ele citou não têm nada a ver com blasfêmia contra o Espírito Santo. E nem sequer se encaixa na declaração do pastor Moabel. Ele devia pelo menos respeitar a família lutada, respeitar a memória do ilustre servo de Deus e em seguida ir estudar um pouco mais. Que Deus os abençoe. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal se você é novo por aqui, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe rica e poderosamente e até o próximo vídeo.